Bom dia, irmãos. Vamos dar prosseguimento então a essa sequência do mês de dezembro, falando sobre a vida de Jesus. Quando eu falo assim de uma pessoa que ela é fora da lei, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Essa palavra, fora da lei, o que vem na sua cabeça? Lula. O que mais? Bandido. O que mais? Prisão. Vamos começar com esse texto aí, e depois, ao final da apresentação, a gente vai explicar o que é isso aí. Vamos lá. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Já viram esse texto? Se lembram desse texto? Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Marcos 2, 21 e 22, se eu não estou enganado. Acho que cobriu ali, né? Ah, não, aqui aparece, que lá está cortando. 21, 22. Quando você vê esse texto, eu imagino que você já viu pregação, já viu aula, tem vários comentários sobre esse texto, mas a gente não vai entrar nisso agora. É apenas para você saber que isso aí vai ser a conclusão. Mas lembre-se desse texto aí. Vamos lá então. Marcos, todos abram por favor agora. Agora é muito importante a participação de todos, tá? Tem bastante texto para ler, para todo mundo participar. Fala que um homem foi apanhado fazendo o quê? Qual era o crime que ele fez? Estava apanhando lenha. Que dia? No sábado. Crime terrível. O que aconteceu com ele? Qual foi a condenação? Pena de morte. Foi Moisés que decidiu? Quem decidiu? Foi Deus. Deus decidiu. Agora Jesus está fazendo o quê? Está quebrando a lei. Porque ele está curando uma pessoa que dia? No sábado. O texto aí eu quero destacar o versículo 41, que fala assim, que ele ficou compadecido, estendeu a mão e fez o quê? Tocou. Mas podia tocar no leproso? Se você não lembra da lei, vamos lá, Levítico 13 e 14. Não precisa ler não, mas só para você olhar lá, você vai ver que tem 2 capítulos inteiros só dando instruções como lidar com uma pessoa com lepra. E parte da instrução é o seguinte: se você encostar a mão na roupa de alguém que está com lepra, só na roupa, não na pessoa, você já tem que ficar 7 dias ali afastado da comunidade. E se você se recusar a se purificar, você tem que ser morto. Está lá na lei. Tem o caso da mulher com hemorragia que tocou nele, e ele percebendo que a mulher tocou nele, ele ainda continuou ali. A lei dizia que se você tivesse contato com alguém impuro, no caso dessa mulher, ele não poderia ficar na multidão, ele tinha que sair dali, tinha que se retirar. No 41, ele tocou no quê? Numa menina o quê? Morta, ele tocou em cadáver. Vamos lá ver o texto agora, Levítico 15. Quem pode ler o Levítico 15, 25? O que diz lá? Então, qual era a consequência de a pessoa persistir em continuar imunda? O que ia acontecer com ela? Morte. A lei era extremamente rigorosa. Se o pai falasse assim, imagina assim, né? Eu sou o filho do Hermes, eu falo assim: ô pai, você é um bobo. Ele fala assim: manda matar. Era lei. Se ofender o seu pai, você vai morrer. Ou então você fala assim para o seu filho assim: ô Arthur, vai lá lavar a louça. Ele fala: não quero lavar. Mata, pedreja. Desobedeceu o pai. Era assim que a lei funcionava. Imagina, que ia sobrar ninguém, né, irmã? Pela lei, para ser perdoado, qual era a condição? Sacrifício. Sacerdote intercedia e Deus perdoava. Aí o camarada desce lá numa corda, que os amigos desceram lá, e Jesus fala assim: está perdoado. Peraí, mas e a lei? E todo o procedimento do ritualístico do negócio? De novo, Jesus quebrou a lei. Ele não ia na sinagoga para ensinar a lei? Ele não fazia isso? Ele era mestre na lei. E ele começa a ensinar o quê? A lei toda distorcida, tudo errado. E aí? Vocês agora como tribunal nesse júri aqui, o que vocês acham? Culpado ou inocente? Vocês não iam gritar lá no meio do povo, lá, crucificam, crucificam? Vocês não iam gritar junto com o povo lá? Ia ou não ia? Ia. Você entende? Se você começar a analisar a lei e analisar como Jesus se comportava, a gente ia fazer a mesma coisa. E a gente olha para o texto lá, e agora vamos acabar com a brincadeira do advogado, né?
a gente olha para o texto, a gente condena o povo de Israel. Nossa, como que eles tiveram coragem? Né? Teve um pastor que foi numa viagem para Israel lá passeando, e foi lá no museu do Holocausto, e ele pegou e falou para um judeu assim, tá vendo? Bem feito para vocês, foram crucificar Jesus. Os caras queriam lixar ele lá dentro do museu do Holocausto, os seguranças tiraram ele para fora e foi a maior confusão. Mas como é que a gente pode acusar eles se a gente faria a mesma coisa? A gente está sempre pronto para botar o dedo. É muito interessante isso, você observar essa questão da lei e como é que Jesus, então, ele foi o fora da lei. Mas ele foi um fora da lei do bem. Ele foi um fora da lei totalmente diferente. Se a gente voltar em cada um desses textos que a gente passou agora, a gente vai começar, então, a perceber algumas coisas interessantes. Só confirmar aqui, é isso. Tem mais um aqui, ó. Só para finalizar a ideia, né? Também ele não seguia regras, costumes, protocolos, tradições e etiquetas, tá? A título de informação. Jesus chega lá para comer num certo lugar lá, tem várias pessoas na mesa, os judeus, fariseus, eles vão passando, tem uma bacia, onde eles lavam as mãos, lavam o rosto, tal, né? Faz lá um ritual de purificação e senta para comer. Aí Jesus chega com a mão toda suja, que ele cumprimentou, curou, botou a mão no leproso. Aí ele entra, senta, cata um pão e começa a comer. A pessoa, nossa, nem lavou a mão, que porco. Foi isso que eles falaram? Mas eles falaram, né? Como é que seus discípulos... Eles não falam assim, como é que o senhor come sem lavar a mão? Como é que seus discípulos comem sem lavar a mão? Porque o discípulo, Jesus não lavou, ele falou assim, ele não lavou que é o mestre, eu vou lavar a mão? Aí, sentou sem lavar. E começaram a comer. Assim, seus discípulos estavam comendo sem lavar a mão. Não é? Quebrou um protocolo lá, uma etiqueta, uma tradição. Marcos 7, a partir do versículo 1. Olha lá, ora reuniram-se Jesus e os fariseus, alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão e com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, do ritual. E qual é a resposta que Jesus dá para isso? A partir do versículo 6. Respondeu-lhes. Quem lê aí? Bem... Okay? E aí depois ele vai continuar aqui dando uma lição de moral aqui, que ele fala uma série de coisas sobre pai e mãe, aí ele começa a confrontar eles dentro da própria lei deles. Vocês não falam que tem que honrar pai e mãe? Mas daí você fala assim, não, isso aqui está separado para Deus, então eu não vou poder dar dinheiro, faz de conta que a dona Sema é minha mãe, né? Aí ela fala assim, filho, empresta o celular. Eu falo assim, eu não posso emprestar para a senhora, mãe, porque está separado para Deus, tá? Então, infelizmente, não posso. Essa era a desculpa deles. Aí o pai e a mãe podiam morrer de fome, que ele não dava lá nenhum pedaço de pão. Por quê? Não, é que eu separei para Deus, né? Então não sabe como é que é. Então tinha esse pretexto. E Jesus então ele vai falando, o que o Hermes comentou sobre o coração, lembra que ele fala que o que faz mal é o que sai e não o que entra pela boca? Né? Jesus falou, olha, o que faz mal, né, o que contamina é o que sai da boca, não é o que entra pela boca. Né? Porque o que sai do coração, como o Emerson comentou. Então Jesus, ele quebrou regras, quebrou lei, mas ele não quebrava à toa, ele não quebrava por quebrar, ele sempre tinha uma lição quando ele fazia isso. Ele tinha um propósito, um motivo quando ele fazia. E é muito legal a gente então começar a pensar, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, para nossas práticas, que se você precisar quebrar uma lei, precisar fazer algo assim fora da lei, como Jesus fazia, você então, já que eu sou discípulo de Jesus, eu vou virar fora da lei. Beleza. Se você conseguir argumentar e fizer igual a ele, está apoiado. Pode fazer. Entendeu? Essa é a ideia. Eu tenho que ser igual a ele então. Ele quebrou protocolos, mas ele quebrou com uma estratégia. Ele tinha um porquê que ele fazia isso. Ele não fazia por fazer. Mas afinal, quantos são os mandamentos? Vamos lá, quem sabe? Quantos são os mandamentos? 10.
O Múcio falou que é 2. 2, 10. E aí? 10 que se resume em 2. Todos concordam? Vamos ver? 613 mandamentos. Isso na Torá. O que é a Torá? Quem sabe? O que é a Torá? É os 5 primeiros livros lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Esses 5 livros, também chamados de Pentateuco, pelo judeu é chamado de Torá, que é a lei de Moisés, como disse lá o Múcio. Então, a Torá, que é a lei de Moisés, que é o que está na nossa mão aqui, ó. Se você tiver paciência de contar, você vai descobrir que lá, ó, 613 mandamentos. Sendo que 365, ou seja, um para cada dia do ano, é não faça. Não matarás, não roubarás, não. Ok? E 248, faça. Ordenanças de, faça isso, faça aquilo, né? Jejue, dê o dízimo, dê esmola, e vai ter lá os mandamentos. Então são 613 mandamentos. Aí o fariseu falou assim, tem pouco, né? Só 613? Vamos ampliar isso aí? Aí o fariseu começa então a melhorar essa questão dos 613 mandamentos. Então ele pega 613 e transforma numa quantidade que ninguém tem o número, de tão grande que era. Não conseguiram nem contar, de tão grande que se tornou. Não parece um pouquinho com a legislação brasileira? Cada hora você tem a Constituição, 613 mandamentos da Constituição, faz de conta. Aí cada um vai e interpreta de um jeito, e sai lá a súmula, e sai não sei o quê, eu não entendo de direito, né? Sai emenda e sai não sei o quê, e toda hora sai uma coisa nova. Eu trabalho numa empresa pública que todo dia sai uma coisa nova, que você fica louco. Você aprendeu a fazer o serviço, demorei 1 ano para aprender. Aprendeu? Parabéns, agora mudou, não é mais assim. Toda hora tem uma regra nova, toda hora. O fundo de garantia, se você tem tantos anos, se você aguardar 3 anos, se você esperar 6 meses, se você pedir conta, se o patrão mandar embora, se você fizer acordo, se for por justa causa, se você estiver doente, tem 1 milhão de possibilidades, é uma loucura. E foi isso que o fariseu fez lá. Eu digo fariseu assim, porque ele era o doutor da lei lá, mas as pessoas lá, né, os doutores da lei, fizeram isso. Vamos melhorar a lei. Não pode trabalhar no sábado. Aí ele falou assim, não, mas a gente tinha que criar Aí os deputados fariseus, né, falaram assim, vamos criar uma brecha na lei? Né? Então você percebe como que a coisa era manipulada? Então Jesus chega e fala assim, não, eu vou quebrar essa lei, mas eu vou quebrar mostrando para eles que eu faço muito melhor do que eles. Porque eu sou o autor da verdadeira lei. Então Jesus chega e fala assim, né, vamos pegar o texto lá, acho que eu até deixei lá colocar. Está aí, ó. Não pensem que eu vim revogar a lei. Eu vim cumprir, Mateus 5,17. Não penseis que eu vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí talvez o pessoal deve começar a dar gargalhada. Começaram a rir, né? Até parece, depois de tudo que você quebrou, tocou no morto, tocou numa mulher lá impura, curou no sábado, colheu espiga no sábado, comeu sem lavar a mão, só fez tudo de errado e vem dizer que veio cumprir a lei? Aí Jesus vai e fala assim, então tá bom, vamos lá no versículo 21 então. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento, correto? Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo, estará sujeito ao inferno. Já pensou? Ou seja, a pessoa fala assim, não, eu tenho direito a ir para o céu, porque eu nunca matei. Então eu tenho direito para o céu, está lá os 10 mandamentos. Ou seja, quando Jesus fala assim, você tem que amar o seu inimigo, é justamente para você não matar o seu inimigo no seu coração. Essa é a ideia. Então Jesus realmente ele vem e amplia a lei. Ele torna ela assim absurdamente mais interessante, não é? E absurdamente mais impossível de se cumprir. Já era difícil, já ninguém conseguia cumprir. Agora ele vem e fala assim, vocês acham que está fácil? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que é a lei de verdade. Aí o fariseu cai da cadeira, ele fala, puxa, e agora? Não tem, tô lascado, para mim não vai ter jeito. Mas a questão é,
que se ele não fizesse isso, se ele não morresse por nós, a gente não teria a menor chance. Porque nenhum ser humano seria capaz de cumprir essa lei. Nenhum ser humano ia ser capaz de fazer aquilo que é necessário. E ele fez mesmo a gente não merecendo. Isso que é muito interessante. Mesmo a gente não merecendo, ele fala, olha, o Fran não merece, mas eu vou morrer por ele. Mesmo ele não valendo nada, mas eu vou para a cruz por ele. E por cada um de nós. Amém? Lembra que a gente começou com esse texto? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Qual que é a ideia do que Jesus queria ensinar nesse versículo? O novo ensino de Jesus não cabe nas velhas práticas da lei. Essa era a ideia principal que Jesus estava mostrando com esse texto. Tudo que Jesus tinha para ensinar não cabia, não se encaixava naquele ensino religioso. Aquele ensino que era voltado muito naquele conceito de homens, como algum irmão levantou e agora esqueci quem que falou. A dona Francisca. Como um conceito de homens. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nos dias de hoje está acontecendo o tempo todo isso. A gente está muito preocupado com preceitos de homens. E está esquecendo do preceito mais importante, que é o de Deus. Aí lá na sua empresa, alguém fala assim, não, porque a regra diz que é assim, mas e a Bíblia? Está condizente com a regra? Se tiver condizente, beleza. Mas espera aí, essa regra está indo contra um princípio bíblico. Qual que eu devo seguir? Você percebe? Ah, mas essa é uma prática comum, todo mundo faz. Qualquer coisa que deixar você fora de si, pode ser comparado ao embriaguez. E o texto fala o quê? Para você se embriagar com o quê? Hã? Com o Espírito Santo. Esse você pode encher à vontade. Encher e transbordar. Você vai transbordar e compartilhar com as pessoas. Quem chegar perto de você, a pessoa passa perto da dona Iracema e fala, nossa irmã, estou sentindo uma coisa, o que é isso? Era o Espírito Santo, meu irmão, recebe aí também, vamos lá, vamos orar, vamos expulsar demônio. Dona Iracema vai passando assim, a sombra dela passa no mendigo assim, o demônio já sai. Não é? Ué, era com Pedro, era com Lucas, era com João, por que não pode ser com a Dona Iracema? Por que não pode ser com a gente? Pode. Se você estiver em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, alguém vai encostar em você, o demônio sai correndo. Ele não vai aguentar ficar no mesmo ambiente que você. É simples. Você não precisa ficar lá, sai, sai, sai. Você não precisa disso. Você fala, Senhor, liberta esse meu irmãozinho aqui, essa pessoa. Assim. Acabou, está libertado. Não precisa de confusão, não precisa de briga. Não precisa de gritaria. Não é? Basta a comunhão com o Espírito Santo. Só isso. Vamos orar?